Palavra do Padre. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que alegria podermos nos encontrar e meditar a palavra de Deus em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus de poder e misericórdia, que tornasse São João Maria Vianney um pároco admirável por sua solicitude pastoral, dai-nos por sua intercessão e exemplo, conquistar no amor de Cristo os irmãos e irmãs para vós e alcançar com eles a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículo 1 e 2, depois do 10 ao 14. E diz o seguinte: Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, aproximaram de Jesus e perguntaram: Por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso é que torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: Sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: Toda planta que não foi plantada pelo meu Pai celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje celebramos São João Maria Vianney, nascido em 1786 na França. Ele enfrentou sérias dificuldades nos estudos. Contudo, foi ordenado padre e enviado a uma pequena aldeia, onde conquistou lentamente os habitantes do lugar. Foi um dos maiores confessores da igreja no país. Dotado de extrema generosidade, dava aos pobres suas roupas e calçados. Seus sábios conselhos moveram multidões que a ele recorriam de todas as partes. Que São João Maria Vianney continue intercedendo por nós, para que nós também saibamos ser solidários, sermos generosos com aqueles que mais precisam. Hoje, o Evangelho que nós ouvimos, segundo Mateus, ele nos mostra que os escribas e fariseus estavam intimamente ligados ao poder governamental de Herodes Antipas, lá na Galileia, e ao poder romano instalado para supervisionar as atividades de todos os lugares. Escribas e fariseus estão recebendo muitas informações a respeito de Jesus, pelo que ouvimos no Evangelho, e suas intenções podem ser duvidosas a respeito dele, podendo tratar-se de uma investida direta, de uma busca de condenação a Jesus. Eles são líderes religiosos, pastores que, na sua conduta perversa, defendem interesses próprios e exploram o povo e sustentam um sistema que é injusto.
A acusação se volta para os discípulos em torno de uma pureza ritual, suprimindo a pureza moral. Esses ritos de purificação tinham uma importância significativa para os ritos de piedade religiosa nas tradições dos antepassados, ainda que fossem regras mais exigidas dos sacerdotes, como nos lembra Êxodo 30, do 19 ao 21, e Levítico, capítulo 15, versículo 11. O fato de lavar as mãos antes das refeições tinha um sentido de purificação também das culpas, como nos lembra o livro do Deuteronômio, capítulo 21, versículo 6. Esse falso conceito de pureza já era criticado pelo profeta Amós no capítulo 5, versículo 14 e 15. Isaías também faz o mesmo no capítulo 1, versículo 10 ao 17, por desviarem o olhar da justiça. Então Jesus não rejeita a lei, nem mesmo os anciãos, mas quer que a lei e as tradições colaborem na construção da justiça. Comer sem lavar as mãos era um preceito dos antepassados, e a conservação deste preceito, que não era raro, comprometia a justiça na distribuição dos alimentos e no direito à comida, ferindo o mandamento de Deus da conservação da vida. Assim, se os pobres, os doentes e os possuídos por espíritos impuros tivessem tornado Jesus impuro, este teria adoecido com tanta impureza. Mas as tradições dos judeus enchiam a cabeça das pessoas com os perigos das impurezas por contato com alimentos, com pessoas desconhecidas e com ambientes que não eram os deles. Jesus quer esclarecer as multidões a respeito dos contatos com os impuros, e chamando essas multidões para junto de si, ele acaba então dizendo: ouvi e entendei. Este ouvi e entendei está num primeiro momento voltado para os discípulos que parecem carecer de entendimento. Eles revelam uma incapacidade de ir além daquilo que é tradicional, que receberam dos seus antepassados. Não entender essa parábola era não transcender a mentalidade judaica para compreender a pedagogia do Evangelho. Jesus não quer que o povo fique escravo dos preceitos rabínicos, que se perdiam nessas discussões e esqueciam a justiça e a misericórdia. Os preconceitos da pureza, que criavam dificuldades enormes para a solidariedade, como é o caso do samaritano e do homem caído na estrada no capítulo 10 de Lucas, versículo 29 ao 37. Entender para Jesus significava atribuir à impureza o seu devido valor, e não era uma questão estática de tocar ou não tocar objetos ou pessoas, mas as consequências de uma impureza arquitetada no coração, que envolvia a maldade e a corrupção, a injustiça e os adultérios. Meus irmãos e irmãs, é preciso então abrir-se ao projeto de Jesus e deixar que esta pedagogia de Jesus transforme a nossa vida e nos faça então homens e mulheres capazes de compreender
que Jesus quer de nós um coração aberto ao acolhimento do outro, sem preconceitos, com uma vida voltada para aquilo que o Pai também deseja a cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, que desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.